Boa noite. O tema do vídeo de hoje é poder disciplinar da administração pública. Esse é um vídeo complementar a um outro vídeo desse canal que é chamado Poderes da Administração. Então, se esse é um tema totalmente novo para você, você não tem a mínima noção do que eu estou falando, assista primeiro aquele outro vídeo, Poderes da Administração, em que são abordados de forma genérica todos os poderes. E em seguida, tem os outros vídeos trabalhando de forma mais detalhada aqueles que são mais relevantes. Então, vamos lá. O poder disciplinar, como a gente viu, é a capacidade que a administração pública tem de aplicar penalidades aos servidores públicos e às pessoas que, mesmo não sendo servidores públicos, estão sujeitos à disciplina da administração pública, como é o caso do estudante de universidade pública, do preso, do frequentador de uma biblioteca pública ou piscina pública. Então, vamos lá, vamos aos slides. O primeiro tema que a gente trabalha aqui é a distinção entre poder disciplinar e poder punitivo. Poder disciplinar é o que a gente acabou de ver. O poder punitivo é uma expressão do direito penal que diz respeito à prerrogativa estatal de punir as pessoas que praticam crimes. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Punição administrativa e a punição criminal são universos paralelos que de vez em quando vão se comunicar. Mas, a princípio, entenda que são universos paralelos. O poder punitivo está no âmbito criminal. É possível que a mesma conduta de uma pessoa seja punida no âmbito administrativo e no âmbito criminal. O exemplo mais clássico é o do servidor público que foi flagrado pedindo propina para o particular. Nessa situação, vai haver uma punição criminal, artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, e uma punição administrativa, nos termos da lei da carreira do servidor, além de eventual responsabilidade civil, ou seja, a premissa que a gente adota aqui, ou seja, o ponto de partida do trabalho aqui, as responsabilidades criminal, administrativa e civil são independentes. Em um outro momento, a gente vai ver que há pontos de comunicação. Mas no começo que você tem que aprender, o começo da história, é que elas são independentes. Punições administrativas devem ter previsão legal. Isso quer dizer, por exemplo, que se a lei funcional de uma determinada carreira de servidor público não prevê a aplicação de pena de advertência, então o servidor não pode ser punido com advertência. Isso tem uma relevância prática, porque às vezes existem situações no âmbito da administração pública em que a menor pena existente é considerada agressiva demais para uma conduta que é irregular, mas que não causou grande problema. Então, nessa situação, seria recomendável a pena de advertência, mas tem ordens jurídicas em que não existe a advertência legalmente prevista, então não pode ser aplicado. A pena deve ter previsão legal. Outro exemplo que eu trago aqui. Servidor público. Por pior que seja a bobagem que ele tenha feito, ele pode ser condenado. Observe a questão que eu estou fazendo. Ele pode ser condenado na esfera administrativa disciplinar a interdição de direitos? Que eu saiba, não. Não conheço nenhuma ordem jurídica estatutária que preveja isso. Você só pode ser condenado às penalidades que estão previstas na lei estatutária que rege aquela carreira. E as infrações administrativas devem estar previstas em lei? Ou seja, observe o que eu estou perguntando aqui. Eu estou perguntando se as condutas praticadas por servidor público que ensejam punição, essas condutas têm que estar rigorosamente descritas em lei? Não. Existe uma certa flexibilidade nesse ponto, é o que a doutrina chama de atipicidade das infrações disciplinares. Então,
Nas leis estatutárias, você vai ver muitos termos como falta grave, procedimento irregular de natureza grave, em que a infração em si não está descrita. A lei só diz algo do tipo: aquele que praticar falta grave vai ser punido com suspensão. Suspensão é quando o cara deixa de trabalhar por um mês, por exemplo, mas também deixa de receber. Mas o que é falta grave? É o caso concreto que vai determinar. A lei não diz. E isso é bacana, é assim? É assim mesmo. Tem gente que é contra, tem gente que critica, mas é assim. Contraditório. Nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O que isso tem a ver com o poder disciplinar? Tem a ver que quando a administração pública for aplicar uma pena contra alguém, seja o servidor público ou seja aquele caso da pessoa que não é servidor, mas que está sujeita à disciplina da administração, tem que ter um processinho contraditório. Não pode haver punição sem que a pessoa tenha chance de se defender. Então, como que isso cai em provas objetivas? Normalmente cai alguma pegadinha bem idiota do tipo: o contraditório e a defesa e a ampla defesa são obrigatórios nos processos criminais, mas não nos processos administrativos. Aí você vai lá e aponta que está errado. Porque tanto no processo administrativo como no criminal deve haver observância ao contraditório e à ampla defesa. Qual é a diferença entre contraditório e ampla defesa? O contraditório é a chance de rebater. O cara te acusa de uma coisa, você tem direito a apresentar uma petição questionando o que o cara falou. Ampla defesa é o direito de que os seus argumentos sejam efetivamente considerados na decisão. Você tem processos em que o contraditório foi plenamente respeitado, ou seja, o processo foi seguido lá, tudo de acordo com o devido processo legal, mas os argumentos do acusado não foram levados em consideração. Então, houve violação à ampla defesa sem que houvesse violação ao contraditório. Vamos em frente. Isso aqui eu já falei. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta. Vamos agora à leitura. Assertiva A. Poder punitivo e poder disciplinar são a mesma coisa. A assertiva está errada, porque a gente acabou de ver que poder punitivo é do direito penal. B. É possível aplicar punições que não estejam previstas em lei. Está errado. As punições têm que estar previstas em lei. As infrações, não. As punições, sim. C. A aplicação do poder disciplinar exige o contraditório prévio. Está correto. É exatamente isso que a gente acabou de falar. O princípio constitucional do contraditório. D. Poder disciplinar é o que limita os comportamentos individuais, tendo em vista normas de ordem pública e o interesse coletivo. Está errado, porque essa é a definição do poder de polícia, que vai ser abordado com detalhe em outro vídeo. A gente abordou superficialmente no vídeo Poderes da Administração. Portanto, resposta C. Poder disciplinar e poder hierárquico. No que diz respeito aos servidores públicos, o poder disciplinar é decorrente do poder hierárquico. Só pode punir quem pode mandar. A gente trabalha esse tema porque uma frase que muito possivelmente vai cair em prova, porque é da doutrina, é aquela frase que diz o seguinte: poder disciplinar é correlato ao poder hierárquico. Porque quase sempre é. A gente vai ver aqui a exceção. Então a gente dá aqui um exemplo que já foi abordado naquele outro vídeo, que é: servidor da Secretaria da Saúde não pode ser punido por ato do secretário da Fazenda, porque só pode punir quem pode mandar. Na maior parte das entidades públicas, as investigações e processos disciplinares contra os servidores são conduzidas por corregedorias, mas não é a corregedoria que aplica a pena. A corregedoria apenas faz a investigação, deixa o processo pronto. Quem aplica a pena é o titular da secretaria ou ministério. Por quê? Mais uma vez, é quem tem hierarquia que pode punir. No caso do Poder Judiciário e do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público não estão submetidos a uma hierarquia no mesmo sentido da hierarquia do Poder Executivo. O que eu quero dizer com isso? Desembargador não é chefe do juiz,
Procurador-Geral de Justiça não é chefe dos promotores. Para quem está começando agora no estudo jurídico, isso pode parecer estranho, mas é assim mesmo. Ministro do STF não é chefe dos demais juízes. Ele não é chefe, o STF não é chefe do STJ, STJ não é chefe dos TJs, os TJs não são chefes dos juízes. O poder que os juízes de cima têm de reformar as sentenças e acórdãos dos juízes de baixo não representa hierarquia no sentido de comando. O desembargador não dá ordens diretas aos juízes. Eu quero que você decida assim, eu quero que você decida assim. Não. Ele pode reformar as sentenças do juiz, mas ele não manda no juiz. Mas existem elementos de hierarquia no que diz respeito às relações de trabalho entre o juiz ou promotor e o órgão público. A gente vai citar aqui a autora Maria Silvia Zanella de Pietro. Direito Administrativo, 30ª edição. O Manual de Direito Administrativo, 30ª edição. Vamos lá. No Poder Judiciário e no Ministério Público, onde não há hierarquia quanto ao exercício das funções institucionais, ela existe quanto ao aspecto funcional da relação de trabalho, ficando seus membros sujeitos à disciplina interna da instituição. Se alguém quiser, pode comentar aqui embaixo do vídeo, eu indico a página onde está essa citação. Mas o que ela diz aqui? Não há hierarquia quanto ao exercício das funções institucionais. O que isso quer dizer? O juiz é independente, o promotor é independente, o juiz decide do jeito que ele quiser dentro dos limites da lei, o promotor denuncia, oferece arquivamento de inquérito, propõe ação civil pública ou não, dentro dos limites legais, mas com autonomia. Isso são as funções institucionais. Mas existe uma hierarquia quanto ao aspecto funcional da relação de trabalho. Então, por exemplo, o promotor está sujeito à disciplina interna do Ministério Público, o juiz está sujeito à disciplina interna do tribunal. Por isso, se um promotor ou juiz cometer irregularidade funcional, vai ser submetido a um processo disciplinar da mesma forma que um servidor do executivo. Embora não exista no MP e no judiciário uma hierarquia no sentido estrito do termo. Estamos falando aqui da relação entre poder hierárquico e poder disciplinar. Vamos em frente. Poder disciplinar e pessoas sujeitas à disciplina da administração pública. Nesse caso, no que diz respeito às pessoas que estão submetidas à disciplina da administração pública sem serem servidores públicos, é o caso do estudante de universidade pública ou do frequentador da piscina pública. Obviamente, não há hierarquia entre essa pessoa e a administração pública. O estudante da universidade pública, ele não faz parte dos quadros da administração pública. Ele não está sujeito aos deveres estatutários. Então, nesta situação, existe uma exceção àquela regra segundo a qual o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. O que eu quero concluir aqui? Que essa regra de que o poder disciplinar decorre do hierárquico se aplica na maioria das situações, mas não em todas. Poder disciplinar e contratados da administração pública. Quando o poder público aplica uma multa a uma concessionária de serviços públicos ou uma contratada, empresa que ganhou a licitação e tal, isso é uma manifestação do poder disciplinar? Para alguns autores, sim, para outros autores, não. É comum a utilização do termo poder sancionatório para denominar a possibilidade de aplicação de sanções às empresas contratadas pela administração pública. Então, se caiu uma questão em falando de empresa contratada e você tem que escolher entre poder disciplinar e poder sancionatório, escolhe poder sancionatório. Poder disciplinar é discricionário? Essa questão é difícil. O poder disciplinar envolve aspectos vinculados e aspectos discricionários. Não há discricionariedade na decisão de aplicar ou não a sanção em face de conduta irregular verificada. Ou seja, quando há conduta infracional, deve haver punição. E é nesse momento que a pessoa que está mais antenada com o direito administrativo vai falar o seguinte: e a consensualidade? E o termo de ajustamento de conduta? Calma.
Esses são institutos novos, a gente ainda não sabe como eles vão se refletir nas provas de concurso. Por enquanto, sugerimos que o aluno continue respondendo que, havendo infração, a aplicação de sanção é ato vinculado. Pode haver discricionariedade na definição da punição a ser aplicada. Por que eu disse que pode haver? Porque, no caso dos servidores públicos, quando a conduta for causa de demissão, não há discricionariedade na definição da pena. Por exemplo, quem é pego pedindo propina deve ser demitido. A autoridade não pode mitigar a demissão, não pode aplicar uma suspensão para quem pediu propina, tem que ter demissão. Quem que diz isso? Súmula 650 do STJ, que fala da Lei 8.112, mas é aplicada tanto na prática como em provas às ordens jurídicas estaduais e municipais. A ponte assertiva incorreta. A. O poder disciplinar é sempre discricionário. Essa é a incorreta. A gente viu que o poder disciplinar envolve aspectos discricionários, envolve aspectos vinculados, dependendo da situação, dependendo do aspecto. B. Não há discricionariedade na aplicação de pena de demissão diante de conduta praticada por servidor que tenha a demissão prevista como penalidade. É o que a gente acabou de ver, é a súmula 650 do STJ. Correta, portanto. C. O poder disciplinar envolve elementos vinculados e elementos discricionários, dependendo do aspecto envolvido e da situação de fato. Correto, é o que a gente acabou de ver. D. Poder disciplinar e poder punitivo são conceitos distintos. O primeiro diz respeito à administração pública, o segundo ao direito penal. Correto, é aquilo que a gente falou. Poder punitivo, direito penal. Poder disciplinar, administração pública. Como ponto de partida, as responsabilidades criminal, administrativa e civil são independentes. Portanto, a gente tem aqui a resposta A, é assertiva e incorreta. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.